Tudo bem, meu povo? Boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, o que nós vamos fazer aqui? Gravar essa nossa aula, que seria do dia 14, né, do mês de maio. Mas como é feriado aí no campus, não teve aula presencial. Estou gravando aqui para vocês ficarem fera nas equações exponenciais, ok? Sendo assim, eu quero levar vocês a três níveis diferentes, tá bom? Separei aqui. Na verdade, eu fiz o seguinte, para ganhar um tempinho, eu fiz um combinado com a nossa IA do Gemini e pedi para ela me dar algumas equações de nível fácil, algumas de nível médio e algumas de nível difícil, tá certo? E nessa brincadeira, ela gerou uma lista bem interessante aqui para nós, e eu vou trabalhar ela com vocês. E bem no finalzinho, eu quero que vocês façam uma atividade muito parecida com essa que nós iremos desenvolver, tá bom? Então, de modo muito tranquilo, a gente tem equações exponenciais aqui, que vamos chamar de aquecimento, tá bom? Que são essas equações aqui. Elas estão no nível fácil, tá bom? E como é que é uma equação exponencial de nível fácil, por exemplo? É aquela equação onde vocês têm ali duas bases, uma do lado da outra apenas, não tem muita manipulação de dados, tá bom? De equações. A ideia aqui, nesse caso, é fazer o quê? Fazer com que esses dois lados da igualdade sejam o mais semelhante possível, tá certo? Nesse caso, a gente vai pensar o seguinte. Deixa eu colocar aqui numa corzinha do meu lápis de vermelho. Ó, vamos pegar primeiro essa igualdade aqui, ó, essa equação, tá certo? E tentar resolver ela. Mas eu não quero simplesmente resolver de modo assim seco. Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo, tá bem? Por exemplo, ela começa dizendo assim que 2 elevado a x é igual a 32. Pronto. A nossa base técnica é esse símbolo de igual aqui. Bom, se você entende o que significa isso, então você vai conseguir desenrolar todo o restante. Igual quer dizer o quê? Que o lado esquerdo tem o mesmo valor que o lado direito. Matematicamente falando, é isso. Visualmente falando, eu quero que imprimir em vocês também a mesma lógica. Será que a gente consegue deixar os dois lados dessa igualdade visualmente parecidos? E se isso for possível, a gente consegue, com um pouco de raciocínio lógico, encontrar a solução, tá certo? Então, o que tem aqui? Aqui do lado esquerdo tem uma potência, tá vendo? É um 2 elevado ao x. Do lado direito eu tenho apenas um número inteiro. O que fazer então para esse número inteiro se transformar em uma potência, já que tem que ser igual aos dois lados, tá vendo? Então o visual também é bom que esteja igual. O segredo é vocês pegarem esse número inteiro, decompor ele, né, de preferência para essa base que já está visível aqui. Como o 2 é uma base simples, é uma base de número primo, ela não dá para ser decomposta mais, então a base vai ter que ser 2, porque o 2 não tem como transformar ele em nenhuma outra base, por ele já ser primo, tá bom? Então a gente vai trabalhar com 32. Vamos fazer aqui do ladinho uma decomposição do 32. Olha, a gente vai dividir o 32 em fatores primos. Como ele é um número par, o primeiro fator primo que eu posso ter aqui é o 2. 32 dividido por 2 é 16. 16 continua sendo par, dá para dividir por 2. 16 dividido por 2 é 8. Ainda é par, continua dividindo por 2. 8 dividido por 2 é 4. Dividindo por 2 novamente dá 2. E dividindo por 2 novamente dá 1. Pronto. Quando a divisão finaliza aqui em 1,
quer dizer que a nossa decomposição terminou, tá bom? E aí eu olho aqui do lado direito e vejo quais fatores primos apareceram aqui na decomposição. Nesse nosso caso, apenas o fator 2 apareceu. Então eu digo que o número 32 ele pode ser escrito na base 2, certo? Porque somente o fator 2 apareceu aqui, tá vendo? Quantas vezes ele apareceu? 5 vezes. Então, 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Por que você sabe que é 2 elevado a 5? Porque se você multiplicar 2 aqui vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, através das multiplicações, a gente percebeu que dava para construir o número 32 usando apenas potências de base 2. Bom, portanto, a gente faz uma pequena troca aqui agora. Então, 2 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Tá vendo? Nós pegamos esse 32 que tinha do lado direito, mudamos o formato dele para o formato de potência, fazendo o quê? A decomposição. Legal? Agora me digam se visualmente falando aqui, olhando para essa expressão aqui agora, só no visual, sem se preocupar muito com cálculos. Se o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito, o que falta colocar no lugar desse x para que o lado esquerdo se torne exatamente igual ao direito? Você vai perceber claramente que para esse lado esquerdo ficar igual ao direito, basta colocar um 5 aqui no lugar do x, porque fica igualzinho o que está aqui do lado direito. Portanto, nós dizemos que o valor de x é igual a 5. Legal? Pronto. Então, encontramos o valor que torna essa primeira igualdade verdadeira. E esse valor aqui é um valor 5. Legal? Então, já é a solução da nossa equação exponencial. Bacana? Espero que tenha ficado claro para vocês. Tá bom? Vamos fazer então o nosso próximo exemplo. Aqui agora, o que acontece? Como isso aqui vai ficar gravadinho para vocês, vocês podem assistir quantas vezes vocês desejarem, até vocês ficarem super feras. Está bem? Vamos lá. No próximo tópico aqui, vamos fazer na cor verde para agradar todo mundo. O que acontece? Eu tenho essa igualdade aqui agora. Ela diz o quê? Vou fazer ela aqui, começando aqui em cima. 5 elevado a x mais 1 é igual a 125. 125. Observe que do lado esquerdo eu também tenho uma base que é 5. 5 também é um número primo. Não tem como decompor mais o 5. Isso quer dizer que aquela base já é uma base definitiva. Vamos transformar, então, o número inteiro que está do lado direito da igualdade para que ele fique na forma de potência e assim a gente consiga comparar os dois lados. Legal? Pegando novamente aqui o 125, ó, dividindo por 5, porque o número 125 divide só por 5 nesse caso. 125 dividido por 5 vai dar exatamente 25, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, basta dividir, fazer a continha aí, vocês vão perceber que dá 25. 25 dá para dividir novamente por 5, que vai ficar como? 5. E o 5 divide por 5 de novo, que vai dar 1. Logo, o 125 é o 5 multiplicado 3 vezes. É o 5 vezes o 5 vezes o 5. Tá vendo? É o que nós temos aqui, o 5 3 vezes. Simboliza 5 elevado a 3. Legal? Olha aí, então 125 é a mesma coisa que 5 elevado a 3. Vamos então reescrever a nossa igualdade, ou nossa equação, nesse formato aqui, ó. Trocando o 125
por 5 elevado a 3. Bacana? Bem, agora eu tenho aqui a igualdade ainda reina. Essa expressão algébrica está me dizendo que o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito. Vamos tentar deixar ele visualmente igual, tá? O máximo igual possível. Aí eu olho aqui para o lado esquerdo e percebo que tem um mais um aqui, ó, no expoente, que não tem desse lado de cá. Vamos fazer aparecer? Para isso, basta reescrever o valor 3 de forma que esteja alguma coisa mais um, tá? Ou seja, seria mais ou menos dizer isso aqui, ó. Do lado esquerdo eu tenho 5 elevado a x mais 1. Do lado direito eu tenho 5 elevado a 3, mas eu não quero escrever mais 3. Eu quero escrever esse 3 em um formato que seja alguma coisa mais 1, certo? Que coisa seria essa? Que valor seria esse aqui para nós podermos colocar ali naquele local? O que vocês acham? Que número mais 1 que dá igual a 3? Ah, muito bem, você pensou certo. É o 2, certo? Olha aí, porque 2 mais 1 é a mesma coisa que o 3. Agora, visualmente falando, o lado direito da igualdade está parecido com o lado esquerdo. Dá até para fazer a pergunta: para que o lado direito fique igual ao lado esquerdo, qual valor eu preciso colocar no lugar do x? Vai ficar evidente que para o lado esquerdo ficar igual ao lado direito, está faltando somente esse x aqui se transformar em um 2, porque do lado direito o expoente é 2 mais 1. Então, do lado esquerdo também tem que ser 2 mais 1. Portanto, o valor de x aqui é 2. Legal? Pronto, encontramos o valor do x na equação de número 2. Tá? Perceba que a ideia que eu estou tentando levar vocês é a refletirem mais com o raciocínio lógico do que por muitos cálculos ou muitas coisas que possam confundir vocês. Tá bom? Estou tentando deixar as equações exponenciais aqui bem tranquilas para vocês. Bacana? Bom, sendo assim, está resolvida a nossa segunda equação, onde esse x aqui vai ter que valer 2. Legal? Porque se o x for 2, 2 mais 1 dá 3, e 5 elevado a 3 vai dar mesmo 125. Show assim para vocês? Maravilha. Vamos continuar então. Vamos chegar ali à equação de número 3. Se vocês já estão observando essa equação de número 3, vão perceber que ela é um pouquinho diferente das duas primeiras. Notem aí, ver se vocês conseguem me dizer qual é a diferença que tem entre elas. Vamos fazer essa aqui na cor azul. Fica bem bonitão. Olha só, essa equação número 3, vamos escrever ela aqui. 3 elevado a 2x é igual a 81. Pronto. Do mesmo modo que as duas primeiras, percebemos que o lado esquerdo é uma base sendo um número primo. Sendo tal, a gente não tem condições de decompor mais o 3. Ele já é a última instância de uma decomposição, tá bom? O número primo não se decompõe. Mas do lado direito tem o 81, tá bom? 81. E o 81, se vocês forem decompor ele aqui, vai perceber que ele é divisível só por 3, né? Só por 3, eu digo assim, o menor, né? Não divide por 2. 81 dividido por 3 é 27. Divide por 3 novamente. 27 dividido por 3
dá 9, dividido por 3 novamente, vai dar 3, e dividido por 3 novamente, vai dar 1. Ou seja, 81 é o 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Ou seja, é 3 elevado a 4. Legal? Então, vamos reescrever. 3 elevado a 2x é igual a 3 elevado a 4. Joia! Agora a gente vai sempre fazer aquela análise. As bases já estão parecidas, não estão, bem, na verdade as bases já estão iguais. Como aqui a ideia, ó, é deixar os lados iguais, as bases já estão iguais. E a gente diz assim, se as bases já estão iguais, então os expoentes também precisam ser iguais. É aquela lógica que eu já falei para vocês, de deixar visualmente parecido, ou algebricamente parecido, ou matematicamente parecido, ou igual. Bom? Então quer dizer que esse expoente 2x tem que ter o mesmo valor que o expoente 4. Por outro lado, aqui no expoente 2x, do lado esquerdo, aparece um fator 2. E se eu fizer aparecer no expoente da direita, o fator 2 também? 3 elevado a 2x igual 3 elevado a 2 vezes 2, por exemplo. Ó. A 2 vezes 2. Agora está muito mais parecido. Ó. A base está igual, que é o 3 aqui, o 3 ali. O primeiro fator do expoente está igual, que é 2 aqui, 2 aqui. O que falta ficar igual é só esse fator 2, esse carinha aqui, se tornar esse carinha aqui, ó. Então, nesse caso, a gente diz o quê? Que o x é igual a 2. Ó, então, o x é igual a 2. Tem muitas maneiras de você chegar nesse valor x igual a 2. Eu estou trazendo para vocês a maneira lógica mais básica, tá certo? Aquela que você consegue chegar nela sem precisar muitos aparatos matemáticos. Combinado? Eu espero que tenham conseguido compreender, tá bom? Vamos então para o nosso exemplo número 4. Deixa eu limpar esse daqui, porque agora vocês já viram que é bem bacana, não importa o formato do expoente, a gente vai tentar sempre deixar ele o mais visual parecido, para isso facilitar a nossa vida, tá bom? E logo em seguida encontrar o valor que nos interessa. Nesse caso aqui, olha, esse x vale 2, porque se você colocar 2 aqui no x, vai ficar 2 vezes 2, que dá 4. Exatamente o 3 elevado a 4, que gera 81, tá? Bem, o quarto exemplo do nível fácil é um exemplo, ok? Vamos lá? Continuando aí, o exemplo número 4, vamos fazer ele aqui em cima, ó. E ele é escrito assim, meio elevado a x é igual a 16. Ó, já aprenderam a ideia de que para responder às igualdades precisam deixar as bases idênticas, tá? Justamente para quê? Para que se tenha o que está dizendo aqui nesse símbolo. Para que se tenha o lado esquerdo igual ao lado direito. Tá bom? Nesse caso aqui, eu tenho um meio do lado esquerdo. E a gente pode até pensar, poxa vida, mas como que eu transformo o meio em uma outra base inteira, qualquer? Bem básico, bem simples, tá bom? Toda vez que você vê uma fração, se você rodar a base aqui, se você rodar essa fração, o numerador virar denominador e o denominador virar numerador, para isso acontecer,
a gente só precisa fazer uma coisinha. Mudar o sinal do expoente, certo? Se era o expoente positivo com a base 1 sobre 2, se eu quero inverter a base, botar 2 sobre 1, o expoente fica negativo. Ele inverte também aqui, tá bom? Ele trabalha com o oposto. Certo. Aqui vou deixar assim o 16 para vocês ainda continuarem comigo aqui, tá legal? Bom, aqui nessa base é 2 dividido por 1. 2 sobre 1 é o próprio 2. Então, vamos deixar o 2 aqui. 2 elevado a menos x. Igual o 16. Se a gente puder compor ele em base 2, ele vai ficar 2 elevado a 4. Olha, que legal. Quer dizer, então, que aquela base meio que estava ali em cima, a gente conseguiu transformar ele em base 2. E o 16 também conseguimos colocar em base 2. Agora quer dizer que o expoente da esquerda tem que ser igual ao expoente da direita. Como é que eu faço para fazer aparecer aqui esse lado esquerdo ficar mais parecido com o lado direito? Basta acrescentar um menos aqui, não é? Deixa eu colocar esse menos de cor diferente para não confundirem e acharem que a gente está fazendo besteira aqui, né? Mais ou menos o seguinte, vamos completar com azul. Então, 2 elevado a menos x é igual a 2 elevado a 4. Isso é o que nós já temos. Para ficar igual os dois lados, basta dizer o quê? Como é que eu colocaria? Como é que eu vou escrever o 4? Ó, eu vou querer escrever o 4 em um formato que seja negativo. Eu não posso simplesmente chegar e colocar um menos aqui no 4, porque menos 4 não é igual a 4. Tá vendo? Não adianta, só porque eu estou vendo menos aqui no x e querer colocar um menos aqui no 4 também para dizer, não, deu certo, eu respondi. Não, não é isso. A gente precisa reescrever o 4 de um formato, de uma forma, de um modo que todos percebam que o valor do lado esquerdo do 4 é igual ao lado direito. Tá? Então, e nesse caso aí, então, vamos fazer o seguinte. Eu posso colocar, como eu tenho menos aqui no expoente da esquerda, eu vou fazer aparecer esse menos aqui, vou abrir um parênteses e vou me perguntar qual é o valor que eu tenho que colocar aqui dentro para que o oposto desse valor seja 4. Aí você vai entender que é quem? O menos 4. Por quê? Porque o oposto para dar 4 é o oposto de menos 4. Bacana? Então, isso quer dizer que esse lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito. Portanto, eu posso vir aqui e trocar esse 4 positivo por essa expressão aqui, ó, menos 4. Certo? Então, vai ficar assim, 2 elevado a menos x é igual a 2 elevado a menos 4 mais 4. Perdão, fiz errado aqui. Deixa eu corrigir antes que fique tarde demais. Coloca direito, tio. Olha, o menos que eu quero que apareça está aqui, é o mesmo que estava aqui, tá vendo? Agora eu coloco entre parênteses ali o menos 4. Menos 4. Certo? Agora isso está visualmente parecido. Bom, nesse caso aqui dá para perceber, olha, esse menos aqui, ó, é esse menos daqui. E esse x é tudo que está dentro dos parênteses. Logo, o x é igual a menos 4. Bacana? Então, esse é o jeitinho de resolver equações exponenciais.
Tá? Nesse caso, eu chamei não, ela foi criada pela IA, no caso, como se fosse nível fácil, tá bom? Nível fácil quer dizer que as bases são fáceis de transformar uma na outra. Combinado assim? Ótimo, maravilha. Então vamos fazer o seguinte: vamos pensar no próximo bloco de igualdades para a gente tirar as dúvidas e continuar aprendendo. Fica comigo que vai dar certo. Muito bem. Vamos avançar para o nível médio agora. Exige manipulação de duas bases. Aqui, a gente vai ver uma pequena diferença. E eu chamo a atenção de vocês para isso. A gente já está chamando de nível médio, mas não quer dizer que seja mais difícil, tá certo? A dificuldade é a mesma. A gente está só, como se diz, trazendo para vocês aqui outras maneiras com que podem aparecer aí as nossas equações, tá bom? Existe um tipo de equações em que as bases não são como eu vou dizer aqui, números primos já muito fáceis. Não é nem fácil que eu quero dizer. Não dá para decompor uma base, por exemplo, para se chegar na outra. Por exemplo, não tem uma potência exata que eu consigo decompor o 512 para que ele se transforme em uma potência de base 4, certo? Então, nesse sentido, a gente diz o quê? A gente diz que essas equações elas têm um pouquinho a mais de requinte do que as primeiras que nós fizemos, tá bom? Quer ver só como é que funciona isso daqui, ó? A gente vai trabalhar na mesma ideia, certo? O lado esquerdo é 4 elevado a x e o lado direito é 512, certo? Se você for decompor o 512, vai perceber uma coisa bem bacana aqui. O 512 dividido por 2 dá 256. Dividido por 2 de novo dá 128. Dividido por 2, 64. Dividido por 2 dá 32. Dividido por 2 novamente, 16. Dividido por 2 novamente, dá 8 por 2. 4 por 2 é 2. E dividido por 2 de novo dá 1. Chegou ali no 1, quer dizer que a nossa decomposição está no fim. Quantos fatores 2 apareceram aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, o 512 é a mesma coisa que 2 elevado a 9. Tá? Essa é a potência que é a decomposição do 512. Vamos, então, trocar essa aqui nessa igualdade. O 512 por 2 elevado a 9. E vamos perceber que aqui não deu para aparecer uma potência 4, certo? Porém, o 4 também dá para decompor para a base que agora eu tenho, que é a base 2. Ou seja, se eu pegar o 4 e for decompor para fator primo 2, eu vou encontrar 2. E dividido por 2 de novo dá 1. Ou seja, 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Ó. Isso? Então, no lugar da base, aqui, ó, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa ideia. Eu vou estar trocando só a base por 2 elevado a 2. Como o 4 já estava elevado a x ali, ó, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o x aqui um pouquinho mais afastado e deixar a base dentro dos parênteses, para vocês perceberem que ainda é um 4 aqui, só que está escrito no formato de potências. E aí eu tenho aqui uma potência elevada a outra potência, é o 2 elevado a 2 elevado a x.
Nesse caso, a gente usa a propriedade das potências que diz que se tem uma potência elevada a outro expoente, a gente multiplica os expoentes. Legal? Então, é o mesmo que dizer assim, que 2 elevado a 2x é igual a 2 elevado a 9. Tá? Aí aqui tem duas maneiras de vocês pensarem. Ou vocês deixam visualmente idêntico, deixando a igualdade aqui, olha, que seria essa igualdade aqui, ó, tá? Vou reescrever ela aqui. Do lado esquerdo, eu tenho 2 elevado a 2x. Do lado direito, eu tenho 2 elevado a 9. As bases já estão idênticas, então quer dizer que os expoentes também têm que ser idênticos. Ou eu faço assim, olha, 2x igual a 9, que é essa ideia, para esse lado esquerdo ficar igual ao lado direito, os expoentes têm que ser iguais, já que as bases estão iguais. Legal? Aí, se o 2x é igual a 9, 1x sozinho vale quanto? Vale 4,5. Por que 4,5? Porque eu sei que o dobro do x, ó, tem que dar 9. Qual é o número x que o dobro dele vale 9? É um x valendo 4,5. Tá bom? Então, nesse caso, o valor do x ali é 4,5. Não é tão interessante deixar em decimal assim, então eu vou sugerir que vocês também percebam que se 2x é igual a 9, então x vai ser igual a 9 dividido para 2. Está vendo? Esse 2 que está multiplicando aqui vai lá para o lado de lá dividindo. Essa é uma outra forma de vocês apresentarem o resultado. Aqui, às vezes, dá resultados inteiros, bem certinho, e às vezes dá resultados racionais, tá bom? Que são frações. Ok? Então, nesse primeiro exemplo aí, o x vale 4,5, aqui, ó, ou pode ser escrito 9 meios. Vocês aqui que decidem. Certo? A ideia aí. Então, aí está a resolução do nosso exemplo médio número 4. Certo? Bacana. Vamos para perdão, número 4 não, número 5. Vamos então aqui para o novo exercício, que é o exercício 6. Enquanto eu apago aqui a minha tela, vamos dando uma olhadinha no exercício 6 aí e tentando descobrir qual é a maneira de fazer esse exercício. Como é que a gente faz para resolver essa equação exponencial? Tá bom? Até eu terminar aqui, eu espero que você tenha encontrado uma maneira gostosa de resolvê-lo. Certo? Até que apagar esse negócio aqui é divertido. Pronto. Ó. Vamos agora trabalhar na próxima equação. Vou fazer ela de vermelho. E a próxima equação é essa daqui, ó. 9 elevado a x menos 1 é igual a 27. Novamente, a gente não consegue transformar a base maior, que no caso é 27, na base menor, que é o 9. Porque o máximo que eu posso deixar parecido aqui é dizer que o 27 é 3 vezes 9. Até que apareceu um 9 ali, mas vai ficar difícil de transformar ela para cá, olha, para 9 elevado a x menos 1. Até porque, quando aparecem esses expoentes assim quebrados, com mais ou com menos no expoente, esse menos pode significar uma divisão, tá bom? Seria a mesma coisa que faz assim, ó, 9 elevado a x dividido por 9 elevado a 1, igual a 3 vezes 9. Aí acabou, foi modificando um pouco mais, não deu tão certo, tão bonito assim, né? Então, nesse caso, o que a gente vai precisar fazer? Decompor as duas bases, certo? Então, vamos fazer isso. Decompondo aí as duas bases.
O 27, como ele é um número pequeno, a gente já sabe quase que de cor, é 3 elevado a 3. 3 elevado a 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E aqui do lado esquerdo, a gente vai transformar o 9 em 3 ao quadrado. Tá vendo? Só o 9 é 3 ao quadrado, elevado a x menos 1. Aqui tem um expoente elevado a outro expoente. Então, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes x dá 2x. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Isso tudo é igual a 3 elevado a 3 positivo. Bacana? Bom, a partir daqui, você pode fazer as suas conjecturas aí. Ou você pode ir tentando deixar o expoente visualmente igual, né, para ficar mais fácil de encontrar a solução. E como seria isso? Ó, tecnicamente, seria vocês tentarem fazer isso aqui. Ó. As bases já estão iguais? Beleza. Vamos tentar reescrever o 3 de modo que tenha as mesmas partes que o 2x menos 2. Ou seja, eu vou pegar essa parte menos 2 que está aqui, já que eu quero que ela apareça aqui, eu já vou colocar logo aqui o menos 2, tá bom? E fique me perguntando, como que eu posso escrever o expoente 3 de um modo equivalente que apareça esse menos 2 em sua estrutura? Ou seja, que número que eu posso dizer que é menos 2 que dá resultado 3? Aí você vai refletir um pouquinho e vai pensar, poxa, isso aqui é o número 5, porque 5 menos 2 dá exatamente 3. Tá vendo? Então, já transformei esse 3 em um expoente um pouco diferente para que contemplasse esse menos 2 aqui que já tinha aqui, tá vendo? Certo? Esse menos 2 existia ali, então eu queria que aparecesse também o menos 2 aqui do lado direito, no expoente do lado direito. Consegui, porque 5 menos 3 é realmente, ou 5 menos 2 é realmente 3. Então, eu vou continuar escrevendo aqui, ó. 2x menos 2 no expoente, e aqui é 5 menos 2. Está vendo que já ficou muito parecido? Agora eu preciso reescrever o 5, olha, porque o 5 do lado direito equivale a esse pedacinho aqui, ó. Estou circulando. Ó, esse 5 equivale a esse pedacinho aqui, que vale 2x. Porque esse menos 2 já está igual ao menos 2 dali. Bacana? A gente pode até fazer uma brincadeirinha aqui e apagar esse menos 2 aqui, ó. Já que já tem menos 2 daqui e menos 2 de cá, para não ficar muito confuso, ó, eu vou apagar. E aí resta só que o dobro de x é igual a 5. Ou seja, encontrar um número que o dobro dele dê 5. Ora, então esse x é 2,5. Por quê? Porque 2 vezes 2,5 é que dá 5, não é? Certo? 2,5. Então, o valor do x é 2,5. Certo? Ah, mas achei que foi muito estranho fazer isso. Ora, se foi muito estranho fazer isso, para encontrar o valor do x assim de modo usando raciocínio lógico, que tal vocês usarem isso aqui então? Ó? Desse estágio, vocês vão passar para cá. Vão pensar o seguinte: se essa igualdade aqui está dizendo que os dois lados são iguais, a base do lado esquerdo já está igual à base do lado direito. Quer dizer que a gente pode cancelar ela por enquanto e não envolver ela mais nos cálculos, envolver só os expoentes. Se as bases estão iguais, os expoentes também precisam ser iguais, para que os dois lados sejam realmente idênticos. Isso quer dizer, então, que o 2x menos 2, que é o expoente da esquerda, tem que ser igual a 3, que é o expoente da direita. Observe que o menos 2 aqui vai passar para o lado direito, aqui, mudando a sua operação, certo? Então, vai ficar só assim, 2x é igual a quem? A 3
mais 2, né? Coloquei 2 dos dois lados aqui, ó. É a mesma coisa que dizer que o menos 2 vai para o lado direito com o sinal trocado, tá bom? Como 3 mais 2 dá 5, então 2x fica valendo 5. E agora eu vou dividir toda a igualdade por 2. Ou seja, esse 2 que está multiplicando vai passar para o lado direito dividindo. Seria quem? 5 meios. A Vânia já verificou. Perdão aqui, pessoal. X igual a 5 meios, que é a mesma coisa que 2,5, né? E se eu dividir 5 para 2, é 2,5, certo? O mesmo valor que encontramos do outro lado, tá? Aí vocês vão manipulando e vão tentando descobrir qual é o jeitinho mais gostoso que vocês acham de resolver equações exponenciais, certo? Essa está no nosso nível médio. Mas, no geral, as equações exponenciais têm esse, como se diz, esse, essa pegada, ou seja, essa maneira de resolver, que é de observar, deixar as bases iguais, e quando as bases estão iguais, os expoentes também são obrigados a serem iguais. Com toda equação exponencial, a gente trabalha com esse conceito, de que se a gente deixar as bases idênticas, os expoentes também obrigatoriamente têm que ser idênticos. Bom, sendo assim, vamos agora para o nosso item 7. Esse item 7 é uma coisa muito bacana, muito interessante. Eu vou fazer ele agora aqui de roxinho. Essa cor, gostei dela. Essa aqui, número 7, ó. 2 elevado a 3x menos 5 é igual a 1. A gente pode se perguntar, e agora, o que que faz? O 2, que é a base do lado esquerdo, é um número primo. O 1, que é a base do lado direito, é a unidade. Como é que eu transformo o 1 em uma potência de base 2? Aí vocês vão se lembrar de uma coisa bem interessante da potência, que todo número elevado a zero resulta em 1, certo? Ou seja, se eu tiver qualquer número elevado a zero, isso me dá sempre 1. Sempre 1. Qualquer número elevado a zero dá sempre 1. Se aqui eu tenho o número 1, quer dizer que existe um número que elevado a zero vai dar esse valor aqui. Eu vou colocar o valor que eu desejo. No caso, eu desejo uma base 2. Portanto, eu vou dizer assim, que o 1 é a mesma coisa que 2 elevado a zero. Tá vendo? Eu troquei esse 1 que tinha aqui em cima pelo seu equivalente, 2 elevado a zero. E agora a gente vai perceber que as bases já ficaram iguais, tá vendo? Quando as bases já ficam iguais, a gente pode esquecer elas um pouquinho, tá bom? E trabalhar só com o fato da igualdade dos expoentes. Beleza? Então, 3x menos 5 tem que ser igual a zero. E você reescreve a expressão aqui, ó. 3x menos 5 igual a zero. Isolando o x aqui para você encontrar o valor dele, esse menos 5 vai aparecer lá do outro lado. Então, fica 3x igual a 5. E aí, esse 3 vai passar para o lado de lá dividindo. Então, x é igual a 5 sobre 3. Pronto, olha ali. Tá? Então, x vale 5 terços. Bacana? Maravilha, que bom que você entendeu. Vamos para o último exercício, último exemplo do nível médio. Bom, isso aqui ainda é nível médio. A gente não está naquele nível ainda mais trabalhoso, tá bom? Não se desanime, vai dar certo. Vamos fazer esse nível médio aqui. A gente precisa só pensar o seguinte: quanto mais eu estudar, mais fera eu vou ficar nesse negócio e vai dar tudo certo. A equação número 8, ela tem um panorama bem interessante, ó.
0,25 elevado a x é a mesma coisa que 2. Ora, agora eu tenho que transformar 0,25, que é a mesma coisa que 25%, em 2. Tá? Como é que eu posso fazer isso? Vamos usar a lógica aqui. Ó. 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. Não é? Ó, então, 0,25 elevado a x é a mesma coisa que 25 centésimos elevado a x. Mas como é que eu faço agora para transformar o 2 aqui em uma potência de base 25 centésimos? Certo? Para isso, basta lembrar o seguinte: se eu quero que apareça um 100 aqui do lado direito, ó, por que eu estou dizendo que eu quero que apareça um 100 aqui? É porque o lado esquerdo da igualdade tem uma fração de denominador 100. E se eu desejo que o resultado dessa fração da direita todinha dê 2, ó, por que eu estou dizendo isso? É porque aqui é um 2 mesmo. Então, a nova reestruturação dele aqui tem que dar como resultado 2. Isso me diz que se eu colocar aqui 200, ó, 200 dividido por 100 é 2, certo? Então, quer dizer que nós temos aí uma nova maneira de escrever o 2, tá bom? Bem, aqui eu ainda não tenho, por exemplo, as bases idênticas. Eu tenho quase parecido. Já fiz aparecer o 100 que nós queríamos aqui do lado, tá vendo? Agora precisamos fazer aparecer esse 25 aqui, fazer aparecer aqui. Legal? Como é que a gente pode tentar fazer isso? Esse 25 aparecendo é a mesma coisa que... vamos pensar aqui. Perdão aí, pessoal. Já estou com sono aqui gravando a aula para vocês. Já são 9 horas e 37 minutos e eu já estou abrindo a boca com sono. Qual potência a gente pode usar para fazer isso aqui virar uma potência de base 25 sobre 100? Bom, pode pensar o seguinte. Vamos supor aqui, deixa eu achar aqui uma maneira de transformar esse 200. Tá, o 200 é a mesma coisa que 8. Na verdade, vamos fazer o seguinte. 4 vezes 25 é 100. Então, 8 vezes 25 é 200. Certo? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos ver se vai dar certo isso daqui. 25 sobre 100 é igual o 100 aqui embaixo, que é o x. Aqui o 200 vai ser 8 vezes 25. Certo? Olha só. Deixa eu achar uma forma de transformar isso aqui para ficar mais limpo e bonito para vocês. Estou achando esses números aqui muito longe. Tá. Vou fazer o seguinte. Deixa eu refazer essa estrutura para não usar esses números tão grandes. Eu estou verificando aqui que vai dar um número muito altinho e acaba que isso não é muito charmoso. Vamos fazer com números menores. Deixa eu colocar num azulzão novamente. Tá, vamos interpretar esse 0,25 aqui como sendo 25 centésimos, mas 25 centésimos é a mesma coisa que 1/4, né? Então vai ficar assim, olha, 1/4 elevado a x. Creio que assim vai ficar mais
mais tranquilo para vocês trabalhar com um número menor, e que é igual a 2. Lembrem que quando a gente tem uma fração e você precisar mexer na base dela, rodar ela, o expoente muda de sinal. Então aqui era 1 sobre 4. Se nós quisermos rodar a base e colocar 4 sobre 1, o expoente que era positivo vai ficar aqui negativo, tá bom? E aqui fica 2. Ora, 4 sobre 1 é a mesma coisa que 4. Então fica 4 elevado a menos x igual a 2. Transformando a base 4 agora para 2 ao quadrado, então fica assim, 2 elevado ao quadrado elevado a menos x é igual a 2. Perceba que a base já ficou igual aqui, ó, já consegui deixar ela igual. Só que antes eu posso multiplicar o expoente, ó, é uma potência elevada a outra expoente. A gente multiplica os expoentes aqui, ó, certo? Então fica 2, que era a base antiga, elevado a menos 2x. Porque 2 vezes menos x é menos 2x. Aqui fica igual a quanto? A 2. E agora as bases já estão iguais. E qual é o expoente do 2, se não apareceu ninguém aqui? É o expoente 1. Todo número inteiro tem expoente 1. Se as bases são iguais, os expoentes também são obrigatórios serem iguais. Ou seja, menos 2x igual a 1. Logo, se eu dividir tudo por x, vai ficar aqui... dividir tudo por menos 2, perdão. Vai ficar x é igual a quanto? Menos 1 dividido por 2. Olha, e aqui encontramos o valor do x. X vale menos meio, tá bom? Ou menos 0,5. Legal? Fizemos aí, então, as nossas equações de um nível aqui que nós foi batizado de nível médio. Certo? Espero que estejam entendendo. Mesmo eu com sono aqui, gravando, tal, vira e mexe, acho que vai dar para atingir todos vocês. Então, vamos limpar isso daqui. Já entenderam direitinho. Quem não tiver entendido, vai me procurar na sala para tirar as dúvidas. Pronto. Vamos passar para o último nível aqui dessa aula de hoje, que é o nível difícil. Não quer dizer que difícil é difícil de verdade, só quer dizer que aparecem coisas um pouco mais diferentes. Tá legal? Olha essa número 9 aqui, como ela tá bonita. 2 elevado a x ao quadrado menos 5 igual a 8. Trazendo ela para cá, vocês vão perceber que o que vai dificultar um pouquinho a resolução desse tipo de igualdades é vocês conseguirem trabalhar com o conceito de equações do segundo grau, tá? Que nós já vimos na sala de aula. Então, ficaria assim. E o 8, vocês podem escrever ele aqui como sendo quem? 2 elevado a 3. Né? 2 elevado a 3 é 8, que é 2 vezes 2 vezes 2. Sendo assim, as bases já ficaram iguais, ó, tá? Elas podem ser esquecidas e vocês vão dizer que o expoente do lado esquerdo tem que também ser obrigatoriamente expoente do lado direito. Certo? Então aqui fica 3. O x negativo, ou o 5 negativo do lado esquerdo, vai se transferir para o lado direito, virando o positivo. Então, fica x ao quadrado igual a 8. Passando esse expoente para o lado direito, vai ficar x é igual a raiz quadrada de 8. X é igual a raiz quadrada de 8. Ok? Essa raiz quadrada de 8 já é a resposta.
Mas se você quiser decompor ele um pouquinho mais, pode ser. O 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2, não é? Estou fazendo isso porque o 4 tem raiz quadrada exata. Então, quer dizer que o x vai valer quem? 2 raiz quadrada de 2. Ué, professor, aqui não era um 4 que existia aqui? Sim, era um 4, mas um 4 está debaixo da raiz. Isso quer dizer que é para tirar a raiz de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. E esse fator 2 aqui que estava dentro do expoente permanece. E esse 2 que está do lado de fora é a raiz quadrada do 4. Ok? Portanto, finalizamos aqui dizendo que x é igual a 2 raiz de 2. Bonito, não é? Isso aí. Então, quando aparecerem expoentes de vários formatos aí, vocês vão entender que os expoentes vão formar sempre uma equação. Pode ser de primeiro grau, segundo grau, expressão algébrica qualquer, pode ser qualquer coisa. Tá bom? Estamos terminando nossa ideia. Falta o último aqui, o 10º exemplo. Vamos para ele. Enquanto eu limpo a lousa aqui da minha tela, vamos tentando encontrar uma maneira de resolver a número 10. Número 10. Ok? Está tudo limpo? Vamos fechar nossa aula de hoje. Essa igualdade aqui diz que a raiz cúbica de 5 elevado a x é igual a 25. Note que já existe uma determinada semelhança entre o 5 e o 25. Né? A gente percebe que o 25 pode ser decomposto na base 5. Então fica assim, a raiz cúbica de 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 2. Como é que eu vou deixar essas duas bases aqui bem parecidas? Tentando deixar esse lado esquerdo aqui o mais parecido com o lado direito. A raiz cúbica de 5 elevado a x, isso escreve assim, x5 elevado a x sobre 3. Não precisa desse valor aqui, desse lado tão grande. X sobre 3. Ok? Então é assim que é a ideia de transformar um radical numa potência. E aqui fica 5 elevado a 2. Está vendo que as bases já ficaram parecidas? Certo? Ficaram parecidas. Então, ela aqui já não serve mais. Isso quer dizer que o x sobre 3 vai ter que dar resultado 2. Que é verdade. Se nós multiplicarmos isso aqui, porque isso aqui é uma proporção, né? X vezes 1 é o próprio x. X igual a 3 vezes 2 dá 6. Prontinho. Um x valendo 6. E terminamos então aqui a nossa aula. Bom, nesse caso, meu povo, vocês viram que eu levei vocês a resolverem igualdades. São igualdades até simples, não tem muita complicação, mas foi elevando assim o nível delas para vocês perceberem como se resolve, certo? Aí, olha só, o que eu quero que vocês façam? Eu não vou fazer as equações para vocês resolverem. O meu desafio para vocês é o seguinte, olha só, eu vou colocar ele bem aqui no vídeo mesmo, tá bom? Aí vocês vão fazer essa tarefa. Então vocês vão fazer o seguinte, peça para a inteligência artificial gerar
10 equações exponencial com 3 níveis de dificuldade, iniciando do mais fácil para o mais difícil. Podem usar esse comando aqui. Pronto. Use esse prompt, tá bom? Para gerar os seus itens a serem resolvidos. Porque isso assim vai ficar mais dinâmico e vocês não vão ter aquela tendência ou aquela vontade de pegar a resposta do coleguinha, tá bom? Que a ideia é por quê? Porque vocês pedindo para a inteligência artificial gerar essas 10 equações exponenciais, deixa eu corrigir aqui, exponenciais, lógico que ela não vai dar as mesmas equações para todos vocês. Legal? Então, a tarefa dessa aula, a atividade da aula do dia 14/5, certo? Nesse sentido aqui que vocês vão fazer para nós. Para nós não, para vocês, que aí vocês aqui vão aprender, né? Pronto. Aí vocês vão gerar essas 10 equações na inteligência artificial, vão resolver elas, tirar foto e manda no Educa. Combinado? Que Deus os abençoe. Espero que ter conseguido ajudar vocês nesse momento. Tá bom? Grande abraço.